Oi gente, tudo bem? Meu nome é Mariana e esse é o canal Arquitetura e Decoração e hoje eu vou falar para vocês o custo de uma obra do zero. Bom, é muito importante que eu fale primeiro para vocês sobre o CUB, o custo unitário básico. Ele tem um site, inclusive, sobre isso também, sobre isso não, com isso, que lá você consegue fazer o cálculo. Então tem um cálculo por estado, porque varia muito, né? Os valores, por exemplo, de São Paulo não são os mesmos valores, por exemplo, do Acre, né? São valores diferentes. Então lá você coloca o estado que vai ser, a metragem que vai ser da sua casa e qual o tipo da sua residência, que eu vou falar um pouco mais sobre isso. Se é uma residência unifamiliar, uma residência para uma família só, se é um prédio popular, se é uma casa de interesse social, se, enfim, tem muitos quesitos, eu vou comentar sobre isso. E aí tem pontos que você tem que levar em consideração. O primeiro é o material, que eu acho que é a primeira coisa que todo mundo pensa, né? Tipo, quanto é que eu vou gastar de material? Então, ele é bem importante, mas felizmente ou infelizmente ele não é o maior custo. Então, é importante que você não pense só no valor do material, tipo, o tijolo custa tanto, portanto, a minha casa vai sair barata. Não é bem assim, né? Tem outros pontos importantes. O outro ponto importante, muito importante por sinal, é a mão de obra. E a mão de obra tem alguns fatores diferentes aí. O primeiro fator é: você vai contratar alguém para gerenciar a sua obra ou você vai gerenciar sozinho? Porque você tem duas opções. Uma opção é contratar ou um engenheiro ou um arquiteto, dependendo de como for a obra, para gerenciar a sua obra, e aí você não tem dor de cabeça. Você deixa ele com ele e segue em frente, né? E muitas vezes você consegue fazer, por exemplo, projeto com o arquiteto e o engenheiro faz o gerenciamento da obra. Às vezes você consegue fazer tudo com o mesmo arquiteto, às vezes você consegue fazer tudo com o mesmo engenheiro, dependendo do tipo que for. Enfim, tem várias opções. A outra opção também é você contratar uma construtora. Só que você contratar o profissional direto, né? Por exemplo, cada pedreiro, contratar azulejista, contratar encanador, por vez, sai mais barato. Porque você não está contratando o serviço da construtora, que ela está ali, de certa forma, para gerenciar também. Mas você vai ter a sua dor de cabeça, né? Então você pode contratar seus profissionais, mas você vai ter que pensar que você vai ter que gerenciar todos eles. E eu não sei, e aí tem que ver aquele ponto, se você quer e se você consegue fazer isso. Principalmente para quem nunca fez uma obra na vida, do nada gerenciar uma casa do zero é difícil, é bem difícil, né? Então, pensar na questão do gerenciamento de tudo isso, daí é bem importante. O outro ponto também é o projeto, né? Quem vai fazer o projeto? Isso é uma mão de obra, de certa forma, né? O projeto é um serviço que você tem que contratar e você realmente tem que contratar isso, né? Não tem como você fugir, é importante, é interessante, não tem como você fugir disso, você tem que contratar, você tem que contratar também para a prefeitura, enfim. Tem que ter um projeto, esse é o ponto. Então você vai escolher qual profissional que vai fazer seu projeto. Dependendo do tipo do projeto, pode ser um arquiteto, dependendo do tipo do projeto, pode ser um engenheiro. Eu já expliquei sobre isso aqui em alguns outros vídeos, quando contratar um arquiteto e quando contratar um engenheiro. Então, só dá uma olhadinha aqui nos vídeos aqui no canal que em algum deles vai estar por ali. Então, você tem a questão da mão de obra e a questão do projeto, que é um serviço que também, de certa forma, é uma mão de obra. Dois outros custos também são as despesas administrativas que você tem e os impostos, né? Você tem que tirar, dependendo do tipo de projeto, o AVCB, você tem que fazer o ABITSE, você tem que colocar projeto na prefeitura, tem um monte de coisa para você conseguir fazer em relação a burocracias da sua casa. Também já fiz um vídeo sobre isso, dá uma olhadinha aí. E que com isso você também tem outros custos, né? Isso daí custa bem caro, por sinal. Então não pode deixar de lado, não vai ser só 100, 200 reais, é muito mais dinheiro do que isso. E o outro ponto também são os equipamentos, né? Principalmente assim, isso daí se você for contratar mão de obra por conta própria. Se você for contratar uma construtora, geralmente isso já está incluso dentro do valor deles. Mas é bom você perguntar, fala assim, olha, se precisar de uma cremalheira, se precisar de um carrinho de mão, se precisar de uma pá, se precisar de qualquer coisa, de quem é o custo? Então, deixar tudo isso bem no contrato, tudo bem direitinho, faça contratos com todos os profissionais, com o arquiteto, com o engenheiro, com a construtora, com o pedreiro, com o azulejista, com o marceneiro, faça com todos os profissionais. Isso é bem importante.
Outra coisa bem importante é não pagar 100% do valor antes da obra. Eu acho que isso é a coisa mais importante. Não termina de pagar tudo antes dele ter completado o serviço. Porque isso em qualquer serviço que a gente faz na vida, né? Você nunca entra no cabeleireiro e paga e depois ele vai cortar seu cabelo. Geralmente é o contrário, a não ser que você já conheça muito seu cabeleireiro, você já foi lá 500 vezes e aí você faz isso. Mas você não faz isso num cabeleireiro novo. Então, quando é serviço, você sempre paga muitas vezes um sinal no início, né? Principalmente um serviço que demora bastante tempo, por exemplo, cabeleireiro não, né? Porque ele é um segundo ali, um segundo, né? Mas assim, muito menos tempo do que um arquiteto. Mas, por exemplo, o que você pode fazer é paga um sinal, geralmente de uns 30%. Aí você faz o projeto, aí muitas vezes no meio do caminho você pode pagar, por exemplo, outros 20%, e aí ele já completou os 50%, e aí depois, no final, você paga os outros 50% para ele, que ele já completou o serviço dele. Isso também tem que estar em contrato, é bem importante para que ninguém fale que errou, ninguém se achar por baixo, né, na história. Então é importante que tudo fique bem direitinho. Isso vale para todos os profissionais, porque uma obra, primeiro que envolve muito dinheiro, então acaba enchendo o olho de muitas pessoas. O segundo ponto é que é uma coisa assim, que infelizmente, né, como falei, demora. Então, às vezes, a pessoa às vezes fica de saco cheio, enfim, não tô falando que isso é certo, isso é totalmente errado, mas que as pessoas podem até fugir, desaparecer, assim por diante. Essa coisa mais comum é primeira dor de cabeça que todo mundo tem de medo de, ai, será que eu vou contratar essa pessoa? Ai, vou fazer por indicação. E indicação também pode dar errado, não é culpa nem de quem te indicou, realmente é o profissional, ele não estava no momento. Às vezes ele fez um trabalho excelente para sua vizinha, mas para você ele não foi bom, né? Então, mesmo sendo por indicação, mesmo sendo seu, sei lá, seu parente, qualquer pessoa, faça dessa forma, mais ou menos aí uns 30%, depois 20%, depois outros 50%. Mas as empresas já estão bem acostumadas a trabalhar com isso daí não é ruim, não é visto de forma negativa, ou como tipo, você tá duvidando de mim, coisa assim. Se a pessoa fizer dessa forma, já entenda que ela tá errada e já nem continua. Porque uma pessoa que trabalha direitinho, ela já com certeza absoluta vai entender o seu ponto e vai fazer dessa forma, ela tá totalmente acostumada e ela sabe que ela vai receber 100% do valor, porque ela vai completar o trabalho dela e ela faz muito bem feito. Outro ponto, né, obviamente que você tem que levar em consideração é o valor da compra do seu terreno, né? Então você tem ali o seu terreno e você vai ver quanto é que custa para comprar ele, né? O valor do terreno. No Brasil, como falei, né, varia muito aí de lugar para lugar, mas uma média de 400 a R$ 1.000 o valor do metro quadrado. Então, se você for lugares mais caros, você tem mais ou menos uns R$ 1.000 o metro quadrado. Tem lugares que você consegue com 400, 300, né? Realmente muito mais barato o metro quadrado. Então, varia muito do lugar que você for, da região, da estrutura que tem a região, se é uma cidade grande, se é uma cidade pequena, assim por diante. Mas já coloca esse custo. Outra coisa muito importante é como funciona o terreno, né? Como é que é o tipo do terreno. Então, é um terreno muito íngreme, é um terreno pouco íngreme. Como é que vai ser esse tipo de projeto? Porque um projeto, um terreno muito íngreme, sai muito mais caro. Não só o projeto, porque o profissional que for fazer o projeto vai te cobrar mais caro, porque ele vai ter muito mais trabalho. E outra coisa é a própria mão de obra. Você vai precisar de uma mão de obra melhor, mais especializada. A questão da estrutura, você vai precisar de uma estrutura melhor, uma estrutura mais, digamos que feito só para você, para aquele tipo de terreno. E às vezes é a chance de dar errado, né? Porque ou fica incrível um projeto num terreno mega íngreme, ou fica bem ruim, né? E uma outra opção também é fazer a terraplanagem. Então você pega a terra que tá lá em cima, bota lá embaixo, né? Você coloca para ele ficar quase que plano. Mas isso custa absurdamente caro. Terraplanagem não é só você trazer uma escavadeira ali e sair jogando terra de um lado pro outro, né? É uma coisa mega complexa. Então tem que pensar que às vezes o terreno tá muito barato, justamente porque é difícil de trabalhar nele e que você vai gastar tanto mais nesses outros pontos que vale a pena você pegar outro terreno que seja mais reto, né? Existem muitos profissionais, arquitetos, engenheiros que fazem esse tipo de consultoria, fazem esse tipo de acompanhamento com você na compra. Então você contrata uma consultoria e ele vai te falar, olha, esse terreno é melhor por causa disso, aquele terreno é melhor, olha, você vai gastar mais caro na estrutura por causa daquilo. Ele já faz uma sondagem antes de como é que funciona o terreno, porque também tem a questão do tipo de terra, né, do tipo de solo que tem ali, então se ele é arenoso, se ele é mais pantanoso.
Quer dizer, se ele tem mais água, né? Se ele é mais molenga, ou se ele tem uma terra mais dura e que também pode ser ruim, por sentido de que for difícil escavar nele, então vai sair mais caro. Tem vários quesitos aí em relação ao terreno e que se você não está acostumado com isso ou não se sente confortável em fazer isso, é legal você contratar consultoria de profissional. Ele que te cobre, não sei, talvez R$ 1.500, não sei quanto que seria para sua região, mas em torno vai de uns R$ 1.500. Isso para todos os terrenos que você for olhar, compensa muito, porque você vai fazer uma economia de, sei lá, 40, 50 mil reais. Então, R$ 1.500 não é nada, né? Comparado ao quanto esse profissional vai te ajudar. E outra coisa também que é muito importante é que mais ou menos 27% dos valores, né, do total da obra fica só em acabamentos. Então, fica nos azulejos, fica no piso, fica nas tintas. Você tem que pensar também nos móveis que você for comprar, nos eletrodomésticos, no tipo de lâmpada. Isso tudo são mais ou menos esses 27%. É bastante dinheiro. Então não adianta nada, né? Você levantar as paredes ali e não ter uma geladeira para colocar dentro da sua casa. Você não vai morar lá. Então, levar tudo isso em consideração. Hoje, como eu falei, tem aquela planilha do Cube, ele é bem bacana, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês darem uma olhada. Aí você coloca seu estado, tudo, e ele já sai numa planilha em PDF bem legal de mais ou menos quanto você vai gastar. Mas que para isso, é bem importante que você saiba quais são os tipos de residência que você vai fazer, né? O tipo de construção que você vai fazer para conseguir colocar nessa sua planilha. Então, o primeiro é o R1, que é a residência unifamiliar. O segundo é o PP4, que é o prédio popular. E aí você já vai ter algumas residências. O terceiro é o R8, que já é residência multifamiliar. E aí tem o R16, que também é residência multifamiliar, mas de outra forma, isso tudo tá no site deles, tá? O PIS, que é o projeto de interesse social. O K8, edifício comercial de andar livre. E, enfim, tem vários outros. Edifício com 8 pavimentos, que seriam CSL. Não, CSL 8. Enfim, tem vários tipos, tem o galpão também, é o G1, enfim, tem vários tipos. E lá você já vai conseguir falar pra ele qual o tipo, né? Porque um galpão não sai mais o valor, por exemplo, de um prédio comercial, né? Obviamente. Enfim, você coloca lá, mas já tem uma média aí pra residência unifamiliar, que é mais ou menos, aqui ó, para uma residência unifamiliar você vai gastar mais ou menos uns R$ 500 por metro quadrado em material. O segundo, que é R$ 516 mais ou menos em mão de obra por metro quadrado também. O outro são despesas administrativas de mais ou menos R$ 59 por metro quadrado. Os equipamentos, mais ou menos R$ 2,50 por metro quadrado também, mas como eu falei, pode estar incluso dentro do valor do seu profissional, além do valor do terreno que não está incluso nessa conta. E aí você tem o total mais ou menos aí de R$ 1.078 por metro quadrado. E isso sem contar, como eu falei, o valor do terreno. Então você já tem mais ou menos uma noção aí se é viável ou não é viável dentro daquele terreno, dentro daquelas suas condições de fazer essa obra ou não. Tá bom? Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça aqui de se inscrever no canal, caso você tenha gostado desse vídeo. E já ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu com certeza vou tentar te ajudar. E também dá um like aqui se você gostou do vídeo, tá bom? Então é isso, gente. Tchau!